De volta com Elegante TV, lembrando que o programa é a continuação da revista Elegante, a revista para quem é. Um abraço para toda a equipe, estamos em fechamento, o pessoal está alucinado na redação, um abraço para todos vocês. Bom, lembrando que a nossa produção é rápida e eficiente, a manifestação já começou no centro de Búzios, está na Turibo de Farias, é isso, produção? Turibo de Farias, no centro de Búzios, a manifestação em Búzios já começou. Rafael, como que você vê a questão dos alunos, né? Nós vimos que todos os alunos estavam participando, empresários, políticos, várias classes sociais. Como que você vê essa mistura, toda essa mistura? Porque hoje não é, conforme o Guilherme falou, não é um movimento só dos jovens, é um movimento de todos. Isso é bem interessante e tem a ver com aquela questão que a gente trabalhou anteriormente, a gente ter várias bandeiras sendo defendidas, né? E o mais legal, assim, além da gente ter uma participação de vários grupos, compreender que esses grupos acabaram sendo liderados pela juventude. Foi a juventude que iniciou o processo, os alunos, os estudantes, e outros grupos, né, grupos etários, pessoas mais velhas, mais experientes como nós, né, e de outros grupos sociais e profissionais foram entrando nesse processo. Isso é muito interessante. Há muito tempo a gente não via isso acontecer no Brasil. Só para a gente ter um exemplo, os últimos 2 grandes movimentos populares de ir para a rua e reclamar alguma coisa que nós tivemos foram os Caras Pintadas, onde a juventude foi líder, mas também protagonista, ou seja, basicamente só a juventude foi às ruas clamar pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor, e o movimento Direta Já, que basicamente foi conduzido pela elite política brasileira. Então é um momento muito diferenciado. Né? Para quem achava que a juventude estava adormecida, era alienada, né? A expectativa ruim que se tinha era que as redes sociais, né, levassem, por exemplo, e a internet em geral, levassem a uma falta de leitura, a uma falta de estudo, a uma falta de engajamento, e não é o que a gente está vendo. Então o preconceito com as redes sociais e com a internet começa a ser questionado. Né? Essa geração, que parecia tão alienada em comparação com a de 60 e 70, começa a se mostrar ser talvez até melhor em alguns aspectos. Essa é uma polêmica que a gente vai levar muito tempo discutindo. Mas é bastante interessante perceber que essa geração, essa juventude, está levantando a poeira e dando a volta por cima em relação a todas as críticas que tem sofrido nos últimos anos. E é de arrepiar, né? Eu estou aqui com o VT, eu quero perguntar à produção, eles pediram para eu chamar antes esse VT, mas é uma imagem muito interessante que aconteceu na manifestação em Brasília. E é de arrepiar. Eu como cidadã, vi esse vídeo, fiquei realmente emocionada, porque é um vídeo emocionante. E eu gostaria de compartilhar essa emoção com todos vocês, nossos convidados e telespectadores. Que tal, cara? Eu fiquei na rampa, velho. Eu tô quase na parte de cima já. Tem muita gente aqui, tá vendo? Ah, tá, falou. Tem muita gente aqui, não tá vendo? Do lado que tem o povão ali.
Bom, gente, dispensa comentários. Tudo que a gente já falou aqui... É arrepiante. É arrepiante. É. E, Guilherme, uma coisa boa ressaltar, porque ontem nós tivemos 32 pessoas, eu até estava dando esses números, né, que foram divulgados pela Polícia Militar, 32 pessoas foram detidas querendo cometer alguns atos de vandalismo. E eram pessoas de Macaé. Pessoas que não pertenciam, inclusive, ao grupo que estava fazendo parte da manifestação. Foi o que você falou anteriormente, né? Alguns grupos isolados que estão querendo manchar esse movimento que é tão importante, né? É um movimento importante a nível nacional. Os movimentos sociais, de uma maneira geral, eles são, sobretudo quando ele está na rua, não é verdade? Quando ele está na rua. A rua é um espaço público, né? Então você está identificando esse tipo, identificar as pessoas ali é o primeiro sinal. O que eu não entendo muito bem, e eu comentei já com os meus alunos sobre isso, se você quer manifestar, se manifeste cara limpa. Não é verdade? Você tampa o rosto, algum problema você está tendo com isso. Então, você vai perceber que quando você tem uma intenção inadequada, você vai tampar o rosto, não é verdade? Para não ser identificado de alguma maneira. Agora, volto a dizer, é um movimento amplo. Você tem vários interesses ali. E sempre vai ser assim. Principalmente quando você está começando um movimento em que você não consegue perceber as chamadas lideranças, entendeu? Essas lideranças, classicamente, são onde o poder público vai negociar. Só que agora está difícil de negociar. Então, isso dá ao chamado poder público, que está sendo pressionado pela população, uma grande dificuldade de fazer um processo de equilíbrio nesse sentido, que é uma característica muito interessante. Se nós retornarmos aos anos 60, principalmente final dos anos 60, onde a ditadura começou a se estabelecer no Brasil, você tinha grupos políticos estabelecidos e partidários. Hoje você não percebe, inclusive, é muito claro nas manifestações do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde eu vi com mais precisão, quando bandeiras partidárias apareceram, a grande população, quer dizer, a massa pediu para essas bandeiras serem reduzidas. Ou seja, não é um processo partidário. Nós não queremos discutir eleição agora, nós queremos discutir reivindicação. E aí, acima de tudo, eu acho que o grande barato de ver esse processo é, finalmente, chegamos ao nível de pressionar o que é nosso direito. Entendeu? Pressionar por alguma coisa. Sim, a gente tem que fazer isso via eleição, porém, a gente, durante o processo, fora das eleições, e mesmo até nas eleições, mas fora principalmente, que é quando o mandato está sendo estabelecido, quando as promessas foram depositadas e devem ser cumpridas, é que a gente comece a cobrar dessas pessoas, não é verdade? Em São Paulo foi muito claro a ideia do prefeito Fernando Haddad dizendo que não ia aumentar, e aumentou. E aí, cobrarei, você disse na sua campanha que não ia aumentar, mas aumentou. Então, isso é muito interessante. Eu acho que a gente começa a amadurecer aquilo que a gente sempre desejou numa democracia, que é exigir do poder público, aqueles que foram eleitos, os nossos direitos. E não só os direitos imediatos, mas os direitos para o futuro, que é o que a gente tem que discutir com muita clareza. Bom, agora uma pergunta para todos vocês. Vamos começar pela Patrícia. Vocês acham que o Brasil acordou com esse movimento? O gigante que estava adormecido acordou e agora está a fim de lutar, está a fim de brigar pelos seus direitos e cumprir também seus deveres, porque não é só brigar pelos direitos, a pessoa também tem que cumprir seus deveres. Eu achei muito interessante que apareceu um senhor que ele fala que o Brasil, o gigante está acordando e não está mais deitado em berço esplêndido. E essa é a pura verdade. Mas assim, está mais do que na hora, Catherine, do povo, da população, realmente acordar. Porque assim, dizem sempre, né, você tem o governo que você escolheu e que você votou. Mas nós temos que lembrar que nós temos que cobrar. Porque quando passa a eleição, tudo que foi falado, aqueles papeizinhos, aqueles parece que tudo é esquecido. Folderzinhos que vêm com aquelas promessas, com aquelas propostas, eles são todos esquecidos no lixo. Mas as pessoas devem guardar para poder cobrar. Porque se você elege, você quer ver aquele resultado. E se você não vê aquele resultado, não reeleja novamente. É simples. Só que a população está acordando para isso. Ela não quer esperar para reeleger. Ela quer cobrar o agora, ela quer fazer o agora, porque tem pessoas morrendo, tem mulheres sendo assaltadas, tem o número de assalto aumentando em várias cidades, não é só aqui, é em várias regiões, a insegurança ela é geral, a polícia militar ela sofre um pequeno número de efetivo, não é só em Cabo Frio. Na região dos Lagos, no 7º município, que o 25º cobre, mas sim em toda
em todo o Brasil. Então ela sofre por tudo isso. Agora, em alguns lugares recebe melhor, em alguns lugares recebe menos. Enfim, alguns, tipo Minas Gerais, paga muito bem a um policial militar, mas no Rio de Janeiro já não paga. Então, assim, essas reivindicações têm que ser e têm que ser precisas. Isso é a minha opinião. E eu adorei, porque eu concordo, apoio plenamente. Rafael. Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Eu acho que realmente o Brasil está acordando e principalmente aquilo que a gente já vem, aquela tecla que a gente vem batendo, né? Acordando de um jeito muito diferente. Não é? Eu acredito, a gente falava aqui em off, a questão da ciência social, que isso vai dar um nó na cabeça dos cientistas sociais. Né? Já deu. Já está dando. É legal. O Aristóteles já dizia lá na antiguidade que a gente tem que esperar as coisas acabarem para analisar. É verdade. Né? Enquanto elas estão acontecendo agora, já está dando um nó na nossa cabeça. Tá mesmo. Porque é muito diferente. Carvalho já está analisando. Já está analisando. Isso para a gente é complicado mesmo. Porque, de fato, existem muitas características totalmente diferentes de tudo que a gente já viveu no Brasil e talvez diferente do que se viveu em outros países também. Né? Se você observar, por exemplo, as recentes movimentações grevistas na Europa, a gente tinha as lideranças estabelecidas. Os sindicatos estavam à frente daquelas questões. No caso dos povos árabes, né? Você tinha uma participação de partidos daqueles países, principalmente ligados à questão islâmica, muçulmana, liderando as manifestações, e agora a gente não tem. Né? A gente não tem uma pauta de negociação. E outro lance interessante que tem a ver com o vídeo, né? A juventude descobriu agora, né, o caminho das pedras para mobilizar. E isso vai ser uma pedra no sapato dos políticos nos próximos anos. Agora os caras sabem exatamente o que fazer para juntar 100, 200 mil pessoas em uma semana. Isso vai dar um nó na cabeça não só dos cientistas sociais, mas principalmente dos políticos. Eu acho que tudo que desafia o status quo, o poder estabelecido, é muito legal, ainda mais se vier, né, da juventude. Quebra completamente aquela lógica racional. Eu me lembro de um caso numa universidade francesa nos anos 70, que os alunos resolveram pedir ao Ministério da Educação que não houvesse avaliação no seu curso. Era um curso de mestrado em filosofia. E o Ministério da Educação francesa respondeu: bom, se vocês não querem ser avaliados, a gente também não dá diploma. E os caras responderam: tudo bem, a gente também não quer diploma. Ou seja, romperam completamente com aquela lógica racional, não é isso? Você estuda, você é avaliado, eu te dou o diploma. O caso que está acontecendo agora é muito parecido. Ou seja, não tem mais aquela lógica, você protesta ou negocia, a gente resolve. Os caras querem protestar, se manifestar, sem se preocupar muito, né, com os resultados. Isso é muito legal. A gente precisa viver bem esse momento e discutir bem para entender e dar força para essa garotada avançar. Guilherme, dá tempo, gente, do Guilherme falar da posição? Só depois? Então, não, Guilherme, então depois dos comerciais. Bom, o Elegante TV é um oferecimento da Rose Fitness. A Rose Fitness Academia para Mulheres, a maior academia para mulheres do Brasil. Fica na Rua Raul Veiga, número 153, na Cobertura. Centro Comercial da Costa Martins. É no centro de Cabo Frio. Vamos aos comerciais, daqui a pouquinho voltamos com mais Elegante TV. Todo mundo assiste a Litoral News o tempo todo. No canal 11 da Costa do Sol TV a cabo. Ou no nosso site, através do seu computador, iPad, iPod ou iPhone. Rede Litoral News. A nossa cidade, 24 horas no ar, onde você estiver. Que Arte Fitness. Roupas e acessórios de ginástica. Lá o cliente encontra peças de qualidade alinhadas com as tendências da moda, que garantem o bem-estar na prática dos esportes. Visite nossa loja e confira. Rua dos Biquínis, loja 21B, Gamboa, Cabo Frio. Que Arte Fitness. Presente também nas melhores academias. Que Arte Fitness. Não importa o que você faça, o importante é estar em movimento. Que Arte Fitness. A Patrícia Cardinô Imóveis oferece os melhores lançamentos imobiliários na região dos Lagos. Várias opções de imóveis em locação fixa, locação temporada, compra e venda de imóveis. Uma equipe com grande conhecimento de mercado. Patrícia Cardinô Imóveis em 2 endereços. Avenida Nilo Peçanha, 360E, Centro, Cabo Frio. Telefone 26452796. E Avenida do Contorno, 320, Algodoal, Cabo Frio. Telefone
926456081. Patrícia Cardinô Imóveis ajuda você a realizar o sonho da sua casa própria. Estilo, classe, requinte. Na Mirella Joias, você encontra presentes que tocam. Brincos, gargantilhas, anéis, perfumes importados, relógios das melhores marcas e bolsas. A Mirella Joias é representante exclusivo na região dos Lagos da marca Vitor Hugo. E no nosso aniversário de 15 anos, quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Mirella Joias, dê uma joia a quem você ama. Lojas Vitória. Requinte e bom gosto você encontra aqui. Tudo para a decoração da sua casa, móveis planejados e modulados. Profissionais especializados para ajudar no planejamento de sua decoração. Tudo sob medida, do jeito que você sempre sonhou. Lojas Vitória. Conheça nosso espaço. Rua João Martins, número 104, Loja 9, Centro, São Pedro da Aldeia. Lojas Vitória. De volta com o Elegante TV, que é um oferecimento da Sensualité do Boulevard Canal, que fica no número 30, loja 7, no centro de Cabo Frio. Telefone 2645-1551. Guilherme, o gigante acordou? O gigante que estava adormecido? Esperamos que sim. Eu acho que essa é a esperança. Porque, independente de uma análise fria de um analista como eu, somos cidadãos e a gente deseja isso. Agora, a gente tem que esperar um pouquinho para ver quais são os rumos, né? Imediatamente, a exigência da diminuição da passagem, e na maioria das cidades, quer dizer, na maioria não, estou sendo exagerado, mas um grande número de cidades caiu. E agora? Qual será a pauta dessa discussão? O que a gente vai efetivamente apresentar? Então, para que não caia numa desorganização e num lugar comum, eu acho que deve ter, além das próprias manifestações, exigências específicas dentro de uma ordem do que será mais adequado para o país, ou até para a cidade especificamente. Hoje eu estava aqui conversando com uma aluna, dizendo, não, vai ter manifestação em São Pedro, mas eu achava que deveria concentrar em Cabo Frio. Eu acho que não, acho que tem que concentrar em São Pedro. Tudo bem que são cidades muito próximas. Tem demandas em São Pedro que são diferentes das demandas em Cabo Frio. Então, por que não fazer ali? Pode até juntar num determinado momento, mas faça também em São Pedro para cobrar as questões específicas de São Pedro. Então, eu vejo que esses movimentos devem continuar nessa amplitude, né? Nessa necessidade de ampliar cada vez mais, mas começar a criar um conceito específico. Ainda não partidário, acho que partidarizar vai trazer, organizar as ideias, para que essa pressão não caia no lugar comum, entendeu? Para que não caia na normalidade e que venha a ser um elemento específico. Caíram os preços da passagem, a gente agora tem que cobrar outros elementos nesse sentido. Saúde, o que será? educação. O que será essa? Aí, como ele falou, que pauta a gente vai estabelecer? Tem que ter uma pauta, porque manifestar por manifestar, vamos botar 100 mil na Rio Branco, vai virar o quê? Vai virar, talvez, desculpe, o cordão do Bola Preta no Carnaval com 2 milhões daqui a pouco. Verdade. Não quero isso. Eu quero manifestação efetiva com cobranças. Com objetivo. Com objetivos. Tem que ter focos. E aí que está os empresários, os estudantes, os professores, os profissionais de saúde, enfim, todos os setores da sociedade têm lugares comuns. Ponto. Isso tem que ser reunido, os vários setores da sociedade. O que é interessante para os empresários e o que é interessante para os professores? O que é interessante para os estudantes de escolas públicas e de escolas particulares? E criarmos esse sentido. A passagem de ônibus foi um grande exemplo é isso. Mas temos que criar essas pautas específicas. Porque senão eu tenho medo, eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu tenho medo de cair exatamente num lugar comum. E aí não é onde a gente quer chegar, vai se esvair o que a gente deseja, que é a cobrança do processo. E foi bom você ter puxado esse assunto, Guilherme, porque o Rafael, que é morador aqui de Cabo Frio, ele pode até responder uma pergunta que veio da nossa produção e que eu acho pertinente, já que você abriu essa discussão.
Você acha, Rafael, que se a Salineira, que é a empresa de ônibus, né, que é responsável pelo transporte público não só de Cabo Frio, mas toda a região dos lagos, mais precisamente de Cabo Frio, que é a nossa realidade aqui, você acha que se a Salineira diminuir o preço da passagem, o movimento perde força em Cabo Frio ou não? Olha, a realidade da capital é muito diferente do interior, né? Especialmente no estado do Rio. Agora, o que eu vi ontem foi realmente um foco forte na questão do preço da passagem, mas outras bandeiras aparecendo. Eu acho que, primeiro, que a redução do preço da passagem não é tanto responsabilidade da Salineira. Isso é uma longa polêmica, né? A gente tem que imaginar a possibilidade de que talvez o poder público municipal tenha mais responsabilidade e poder nessa redução de tarifa do que a própria Salineira, mas essa é uma outra discussão. Em segundo, eu acho que, naturalmente, em todas as cidades, os governantes terão que ceder, as empresas terão que ceder, as tarifas terão que ser reduzidas. Só que existe uma quantidade de bandeiras muito grande. Eu acho que esse movimento em Cabo Frio, eu espero que ele não pare, porque existe uma série de questões a serem solicitadas e a serem pedidas. Nas cidades do interior do estado, a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilização para todo tipo de evento, né? Eu acho que essa dificuldade, esse lugar comum que foi falado, pode gerar uma diminuição do processo, de maneira que a gente veja na capital um crescimento do movimento e no interior uma redução no que se refere ao número de pessoas. Eu espero que isso não aconteça, mas acredito que muita água ainda vai rolar. Primeiro, para a redução dos preços na passagem em Cabo Frio, que, como eu falei, tem um longo caminho pela frente que ainda não passou ali pelo poder público. E segundo, o que vai acontecer depois que essa passagem for reduzida, se ela for. É muito difícil prever. Eu espero que o movimento continue, mas tenho medo dessa dificuldade de mobilização aqui na cidade de Cabo Frio, realmente. Bom, gente, é bom lembrar que o nosso telefone, o nosso e-mail, nossa produção está aberta a qualquer ligação. Pode ser da empresa de ônibus, a Salineira, né, com o Felipe. Felipe, um abraço para você. 2644-2164. Também o Poder Público, o Edinho Ferro, qualquer pessoa que tem interesse em participar, pode ser ao vivo, o nosso telefone está liberado e você pode entrar em contato conosco. 2644-2164. Bom lembrar que o movimento já começou em Búzios, está rolando no centro da cidade a manifestação, as pessoas pedindo pela redução das passagens, saúde, educação, saneamento, mais segurança. As reivindicações, na verdade, são as necessidades básicas de todo cidadão. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço. É muita coisa para se falar. Em pouco tempo estávamos discutindo isso agora, né? É mesmo. Patrícia, muito obrigada pela sua presença no nosso Elegante TV. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado aqui você. Também, Catherine, que Cabo Frio nós já temos a passagem que era R$1 e agora está 50 centavos, né? E nós só temos uma empresa de ônibus, que é a Salineira. Então as coisas se tornam mais fáceis. O que o Rafael falou é muito certo e sério, porque aqui, como é um interior, nós só temos uma empresa de ônibus. Em Brasília nós temos 1000 empresas. Então, assim, a dificuldade de negociação é bem maior. Então a gente já tem essa vitória aí, né? E a empresa pareceu aberta à negociação. Com certeza. Ela quer conversar. E o pessoal da Salineira é sempre aberto a negociações e resoluções também, né? Mas olha, muito obrigada, um prazer estar aqui, sucesso para todos vocês, super organizados e a Litoral também está de parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Guilherme, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, você que é mestre de tantos aqui, de quase toda a minha equipe, né? E até da equipe que, não só a equipe que está aqui, mas também a equipe que está nos bastidores, né? Que está na redação, que está todo mundo assistindo o programa. Muito obrigada pela sua participação, espero tê-lo mais vezes aqui conosco. Será um prazer, o prazer foi meu, entendeu? Depois da sua análise política, né? Tudo que está acontecendo. Eu gostaria apenas de finalizar, em primeiro lugar, né? Quer dizer, pedir à população da região que não esqueça dos movimentos. A gente está começando a ter algum resultado. Verdade. Ou seja, estamos começando. Então, preparem-se para novas... As demandas são muito grandes. Eu recomendo, se eu posso falar isso, como você disse, as questões básicas, que são saúde, educação, transporte público, segurança, saneamento. Isso é o básico, isso é o estrutural. Uma sociedade só começa a ficar adequada com essas estruturas específicas. Não esquecendo a cultura e outros elementos. Mas a gente deve formar... questão de dignidade. Exatamente, formar pautas junto com todo o chamado corpus social para que a gente possa definir o que a gente vai fazer. Não se esqueçam,
vai dar resultado. Pode levar um certo tempo, mas vai dar. E claro, evidentemente, que desordem não leva a nada. Só há uma possível visão negativa da própria população em relação ao movimento. Ou seja, você se quebrar por dentro. Muito cuidado. Combatam isso. Se nós fizermos de uma maneira absolutamente voltada para a passividade e a negociação verbal, o protesto, eu acho que a gente consegue. Pelo menos a história diz isso. Com certeza. Bom, gente, é bom lembrar que toda a manifestação ontem em Cabo Frio, no centro da cidade, teve a cobertura da Litoral News, do Elegante TV, aconteceu de forma pacífica. Já divulgamos aqui alguns números de pessoas que não eram nem da cidade, né? E como o Guilherme falou, como o Rafael falou, a Patrícia falou, e todos nós sabemos, né? Existem baderneiros em qualquer situação. Infelizmente, tem gente que quer desvirtuar o foco, né, às vezes, da manifestação. E isso que não pode acontecer. As coisas devem acontecer de uma maneira pacífica para que a população tenha voz. É importante lembrar que no próximo bloco teremos o desfile, né? O desfile da loja Belíssima, uma das patrocinadoras aqui do nosso programa, está com roupas lindíssimas, inclusive a Belíssima me veste, né? A roupa da Belíssima aqui, o look é todo Belíssima. Um abraço para Silvinha, grande parceira, grande amiga no nosso programa, da revista, desde o início do nosso projeto. Rafael, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela paciência aqui conosco, né? Você que tem também a vida atribulada, tanto quanto o Guilherme, vocês que lecionam, né? Eu fico imaginando, são várias turmas, tudo isso acontecendo, muita coisa para se falar em sala de aula. Verdade, verdade, muita coisa para se falar. Eu que agradeço o teu convite e a presença dos companheiros aqui, um diálogo elevado, né? De nível elevado. E a sua produção maravilhosa, eficiente, essas meninas que estão iguais às manifestantes, né? Cada uma com uma faixa ali, coordenando a gente. É muito legal ver que esse clima de manifestação já veio para a TV. Eu agradeço o convite e a eficiência de vocês. E só puxando o que você falou antes, né? É preciso separar o cidadão do bandido. Não é Exatamente. Isso? Do vândalo, do baderneiro. São conceitos opostos, não são nem diferentes, são opostos. Quem está ali para dilapidar patrimônio público e patrimônio particular não está fazendo manifestação nenhuma, só está fazendo desordem. Então é preciso punir, é preciso reprimir essa pequeníssima parcela dentro de uma multidão, de uma juventude muito bonita e que traz orgulho para a nossa geração. É preciso separar o joio do trigo e se a gente pode orientar, como o Guilherme falou, a gente continua orientando. Ontem a gente fez uma orientação na rádio pela manhã, de que as pessoas de bem que querem usar aquela máscara do símbolo do movimento usem, mas levantado, né? Isso na nuca, mostrando o rosto, para que a polícia identifique que não faz parte de nenhuma baderna. E aos poucos a gente vai, talvez seja até pretensão, né? Mas ajudando essa juventude a botar para fora o seu sentimento e a sua vontade de manifestação. Eu estou à sua disposição dessa equipe maravilhosa. Sempre que vocês quiserem me convidar, eu virei. E à disposição de todo mundo desse movimento, o que precisar de mim, nós estamos aí para ajudar sempre a fazer o bem e fazer esse movimento crescer, porque é isso que o Brasil espera. Bom, é bom lembrar também, eu queria lembrar aos nossos convidados, aos nossos telespectadores, que ontem na manifestação de Cabo Frio, Rafael, nós estávamos acompanhando, as pessoas estavam usando aquela máscara do filme V de Vingança, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Eles estavam usando a máscara, mas mostrando o rosto, tá? Estavam mostrando o rosto. E, de acordo com a estatística da PM, né? Mais de 5 mil pessoas, 32 pessoas foram presas. É um grupo pequeno, do jeito que o Guilherme já falou, é um grupo pequeno. Tem um apoio, né, infelizmente, de alguns criminosos que se aproveitam da situação, mas esse pequeno grupo, né, esse pequeno grupo de criminosos, né, de vândalos, com certeza esse grupo será reprimido pela polícia e também pela população. Quem vê que a pessoa não está na manifestação, não está fazendo de uma forma pacífica, eu acho que tem o dever de chamar a polícia, né, o dever de chamar a polícia como cidadão e reprimir esse tipo de atitude. Bom, gente, muito obrigada pela participação no Elegante TV, muito obrigada pela paciência de todos vocês. Eu agradeço o carinho de Patrícia, de Guilherme, do Rafael. E daqui a pouquinho, logo após os comerciais, o nosso desfile aqui da loja Belíssima.
Loja Belíssima prima por valorizar o corpo da mulher, com materiais de qualidade e modelos exclusivos. Belíssima, acompanhando sempre a tendência da moda. Loja Belíssima, mulher usa. Belíssima, Avenida Poeta Vitorino Carriço, 19, Parque Burle, Cabo Frio. Telefones 2647-1373 e 9869-2429. Belíssima. A maior academia para mulheres do Brasil. 1.400 metros quadrados dedicados à beleza e à saúde da mulher. Musculação personalizada. Pista interna de corrida. Fisioplate. Pilates. Jump. Spinning. Muay Thai. Treinamento funcional e treinamento em suspensão TRX. Confira sempre as grandes novidades da Rose Fitness. Neo Pilates, Bike 3D, Kango Jumps, Zumba e muito mais. Venha para Rose Fitness e seja você também uma Rose Cat. Rose Fitness Academia para Mulheres, Rua Raul Veiga 153, Cobertura. Telefone 2644-0040. Pra você, mulher! Que Arte Fitness, roupas e acessórios de ginástica. Lá o cliente encontra peças de qualidade alinhadas com as tendências da moda, que garantem o bem-estar na prática dos esportes. Visite nossa loja e confira. Rua dos Biquínis, loja 21B, Gamboa, Cabo Frio. Que Arte Fitness, presente também nas melhores academias. Que Arte Fitness, não importa o que você faça, o importante é estar em movimento. Que Arte Fitness. Estilo, classe, requinte. Na Mirella Joias, você encontra presentes que tocam. Brincos, gargantilhas, anéis, perfumes importados, relógios das melhores marcas e bolsas. A Mirella Joias é representante exclusivo na região dos Lagos da marca Vitor Hugo. E no nosso aniversário de 15 anos, quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Mirella Joias, dê uma joia a quem você ama. A Patrícia Cardinô Imóveis oferece os melhores lançamentos imobiliários na região dos Lagos. Várias opções de imóveis em locação fixa, locação temporada, compra e venda de imóveis. Uma equipe com grande conhecimento de mercado. Patrícia Cardinô Imóveis em 2 endereços. Avenida Nilo Peçanha, 360E, Centro, Cabo Frio. Telefone 2645-2796. E Avenida do Contorno, 320, Algodoal, Cabo Frio. Telefone 2645-6081. Patrícia Cardinô Imóveis ajuda você a realizar o sonho da sua casa própria. Lojas Vitória. Requinte e bom gosto você encontra aqui. Tudo para a decoração da sua casa, móveis planejados e modulados. Profissionais especializados para ajudar no planejamento de sua decoração. Tudo sob medida, do jeito que você sempre sonhou. Lojas Vitória. Conheça nosso espaço. Rua João Martins, número 104, Loja 9, Centro, São Pedro da Aldeia. Lojas Vitória. De volta com o programa Elegante TV no oferecimento de Belíssima. A Belíssima que hoje preparou assim, os modelos maravilhosos, né, para apresentar vários looks aqui. Alguns dos vários looks, né, existentes na loja Belíssima, que, como eu disse, eu sou cliente da Silvinha. E é de muito tempo mesmo. Silvinha, um grande abraço para você. Ela está com vergonha, não quer falar, mas tudo bem. Gostaria de agradecer também ao grupo Coisa de Mulher,
porque Elegante TV é coisa de mulher. Um abraço para minha amiga Fabrícia, da Que Arte Fitness, Carol, do Pretório, Patrícia Cardinô, da Patrícia Cardinô Imóveis, a Mirella, da Mirella Joias, a Ionada Sensualité, a Rose, da Academia Rose Fitness, a Silvinha, lógico, da Belíssima, e a Maria Luísa, das Lojas Vitória. Bom, gente, agora sim está na hora de contemplar essas meninas lindas, maravilhosas. Estou aqui com a Juliana, Carol, Camila e Lia. Juliana, por favor. Carol. Gente, olha que maravilha. Eu tenho que ir na loja, eu tenho que ir na Belíssima. A Silvinha, ela tá assim, ela deve estar rezando para eu não aparecer lá. Ou para aparecer, né? Porque eu vou fazer um estrago. Por favor, olha o look das meninas. Tudo produzido pela Silvinha. Nossa amiga Silvinha, da Elegante TV, da revista Elegante. Agora eu vou chamar a Camila. E por último, a Lia. Bom, meus queridos telespectadores, essas são algumas das novidades, né, que vocês podem encontrar na loja Belíssima da Silvinha. Vou dar aqui o endereço, Avenida Poeta Vitorino Carriço 19, no Parque Burle, em Cabo Frio. Telefones 2647-1373 ou 9869-2429. 2647-1373 ou 9869-2429. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês no Elegante TV. Vocês estão elegantes demais, assim como o programa. Tá dando, Marquinhos, para passar um look em todas elas? Tá, olha só. A Lia, Camila, Carol, a Juliana, muito obrigada pela paciência. Vocês chegaram desde cedo aqui, mostraram muito profissionalismo, estavam se maquiando, se arrumando. Parabéns pelo profissionalismo de vocês. Parabéns a Silvinha, que tem essa equipe belíssima, assim como o nome da loja. E obrigada a todos vocês que fizeram companhia conosco, que participaram do programa Elegante TV. É bom lembrar que a nossa produção está atendendo no telefone 2644-2164 e também através do e-mail contato@editoracomunicação.com.br. Uma ótima tarde para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima Elegante TV.